alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, no primeiro horário de exibição, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, também mesmo horário em que a estreia do programa em vídeo nas redes sociais, no Facebook e no YouTube da Diocese de Caxias do Sul. Nós também saudamos a você que acompanha a reprise do programa no domingo, das 7 às 8 da manhã e depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 horas da manhã, e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Obrigado pela audiência, pela companhia, ao mesmo tempo que a gente te convida a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e aquilo que a gente traz e a gente publica todas as semanas, inclusive o próprio Razões da Fé. Nós, dentro do mês, no fim do mês de julho e início do mês de agosto, em Roma, celebramos o Jubileu dos Jovens. Na celebração do Ano Santo, dos Peregrinos da Esperança, nós tivemos este grande evento que foi, conforme também diz a própria Santa Sé, este foi o maior evento do Jubileu deste Ano Santo. E nós tivemos jovens da nossa Diocese de Caxias do Sul que estiveram em Roma durante esses dias para viver esse momento especial da catolicidade, da universalidade também da nossa igreja. Por isso o tema do programa de hoje, as experiências do Jubileu dos Jovens e o encontro com o Papa Leão XIV. E eu vou pedir para que essas jovens que estão aqui na mesa, elas possam se apresentar e possam contar já na primeira pergunta aqui um pouquinho de como elas resumem essa experiência do Jubileu. Eu começo com a Carol. Olá, eu sou a Carol. Hoje eu estou como assessora jovem do setor Juventude da Diocese. Tive a grande honra de estar presente no Jubileu da Juventude em Roma, né? Para mim foi uma experiência muito incrível. Acho que eu posso resumir, assim, essa experiência com a palavra alegria. Mas também resumindo com muita esperança, né? Isso renova a nossa fé e renova a nossa esperança. Muito bem. E a Regina? Olá, meu nome é Regina, eu sou catequista e membro da PASCOM, da Diocese. E participar do Jubileu vai muito além da realização de um sonho, porque é um momento assim inexplicável estar lá no meio de tantos jovens compartilhando a mesma fé que a gente. Então realmente é momento de renovar a fé e renovar a esperança. E temos a Júlia. Isso, meu nome é Júlia, eu tenho 22 anos. Eu coordeno o Grupo Toque do Senhor, junto com a Elisandra, não está aqui. Eu toco nas missas da paróquia também, ali do bairro Serrano, em Caxias do Sul. E para mim, acho que a palavra que resume é graça. Foi uma graça muito, muito grande estar lá presente naquele momento, com os jovens do mundo todo. E é uma graça também voltar aqui e poder contar essa experiência. Eu também tive essa graça, como a Júlia fala, de estar no Jubileu, tanto uns dias antes do Jubileu dos Jovens, no Jubileu dos Missionários Digitais e Influenciadores Católicos, e também, então, no Jubileu dos Jovens, para celebrar essa alegria de sermos peregrinos da esperança e vermos tanta gente, e no meu caso, tantos comunicadores, éramos mais de 1.000 comunicadores de 54 países preocupados com a comunicação, com aquilo que a gente transmite da nossa fé. Mas nós queremos cantar, nós queremos música, porque é tempo também de a gente se animar, porque nós somos peregrinos da esperança. O que vem de música? Vem uma música que acho que marcou os bastidores, vamos dizer, da viagem, né? Que era uma música assim que a gente olhava ao redor e ela simplesmente vinha pra nós, sabe? Eu acho que é uma música especial pra todo mundo, né? Ela é um pouquinho antiguinha, eu acho. Mas é linda. Tu te abeiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. siga, Senhor, te abeiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, te abeiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, te abeiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor,
sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Muito bem, muito bem. E eu começo, né, uma pergunta para Regina e depois a gente vai compartilhando. Isso aqui de fato, é um bate-papo, então vocês se sintam muito livres em comentar em cima do que uma está falando. É um bate-papo muito livre. Regina, mais do que, como tu falasse, mais do que um evento, foi uma oportunidade de também estar vivendo a universalidade da igreja. O que mais te motivou a ir para Roma, a juntar dinheiro, a se organizar para ir para Roma? O sonho de participar do Jubileu começou em 2023. Eu lembro até hoje eu acordando no domingo e vendo o convite do Papa Francisco na missa de envio da JMJ em Lisboa. E ele fez o convite para os jovens se encontrarem com ele em Roma em 2025. E aí, desde lá, eu já falei para minha mãe que eu queria participar desse evento. E ela disse, então, se tu quer, tu guarda dinheiro e tu vai. E começou, e virou uma motivação, porque eu pensava, é o Papa que tá convidando, não é qualquer um, é o Papa. E aí, eu fiquei com esse desejo guardado. E quando o Stefano postou uma caixinha de perguntas no Instagram, pedindo quem quer ir no Jubileu. Aí eu respondi aquilo, e aí começou a se tornar mais real. E aí eu começava a entender o tamanho desse evento. Quando a gente começou a ver as notícias, conforme ia se aproximando, eles dizendo que ia ser o maior evento, que estavam fazendo uma movimentação, preparando uma estrutura gigantesca, e cada vez ia se tornando mais real para mim. E quando as pessoas chegavam, quando outros jovens chegavam e diziam para mim, ai, que bom que tu vai participar, aproveita por nós que não vamos poder ir. Então eu carregava essa responsabilidade, eu acho que era, né? De, nossa, eu tenho que ir lá, eu tenho que viver esse momento. Então, isso que me motivava. Eu tô tendo essa oportunidade agora, eu não sei quando eu vou ter outra. Um dia eu já sonhei em estar nesse lugar, então era isso que me motivava. Eu tenho que aproveitar esse momento e absorver tudo que dá para depois transmitir para eles. E como foi para ti, Carol? Para mim foi uma experiência única de renovação de fé, assim. É incrível estar junto com jovens de tantos países e ver que para eles, às vezes o catolicismo é um desafio, viver a fé é um desafio em muitos países. A gente vê que o Brasil é realmente um país muito privilegiado. Então, conhecer como para eles é difícil, às vezes, viver o catolicismo e mesmo assim eles persistem na fé. Essa conversa com muitos países, né, para nós dá muita esperança para a gente poder trazer de volta toda essa experiência para os nossos jovens, né? Júlia, o que te marcou assim mais nesse processo do antes, o durante e depois e agora já na volta? Nos três. Assim, para mim o sonho começou também em 2023 com um áudio do Stefano. Assim, ele mandou, gente... O Stefano é um seminarista da nossa diocese. Isso, que já está na etapa da teologia, já concluindo já as portas quase da ordenação, né? Isso aí. Ele mandou um áudio num grupo do Toque lá, que a gente usava pra zoeira mesmo, assim, sabe? E aí ele mandou, gente, 2025, Roma, vamos. Mas já tô lá? Nem sabia o que era o Jubileu. Mas ele convidou e, poxa, o Stefano tava muito certo daquilo. E aí, assim, mesmo não sabendo muito o que era, poxa, ir pra Roma, né? Nossa, aí já começou o sonho. Só que eu deixei muito em off, assim. Tanto é que até em 2025, início do ano aqui, eu tava sem Instagram também, tava sem muita comunicação. E eu não contei muito pras pessoas que eu ia. Então, assim, o peso de, caramba, eu estou indo pra Roma num evento mundial da juventude, me caiu a ficha lá. Vou dizer que me caiu a ficha lá. Porque, beleza, eu sabia que, né, não era ir pra Porto Alegre, não era ir pra outro estado no Brasil, era o outro lado do mundo, praticamente. Mas acho que me caiu a ficha mesmo quando eu tava lá, vendo os jovens do mundo todo reunidos lá por uma mesma causa. Ou quando a gente assistia as missas, né? E assim, é a mesma missa que a gente assiste aqui. É o mesmo Cristo que tá aqui. Assim, isso me impactou bastante, assim, sabe? E aí me caiu a ficha, caramba, eu estou na sede da igreja. Assim, foi muito, muito especial.
Eu partilho com vocês também, acho que essa mesma fala da Júlia, da universalidade, é aquilo, o rito é o mesmo. Cada um pode rezar na sua língua, mas o rito é o mesmo. Né? E eu cheguei uns dias antes da abertura do jubileu, eu cheguei no sábado, oficialmente em Roma, e o jubileu dos missionários digitais começava na segunda-feira, dia 28. E o dia 27 era o dia dos avós e dos idosos, né? Em que o Papa Leão, então, da sacada, lá do quarto, né? Do Palácio Apostólico, fez também essa referência no Ângelus. E aquele momento foi um momento de... Eu chorei, eu desabei, porque lembrei da minha avó, a nona, porque... Nossa. Foi ela quem me iniciou na fé. Então, eu estava no coração da igreja, me arrepiou agora, eu estava no coração da igreja porque alguém me iniciou na fé, alguém transmitiu. E não digo que os meus pais não foram importantes, óbvio, mas a nona foi quem me levou para ser coroinha, quem começou todo o processo. Então, naquele momento eu não tinha como não lembrar. Né? E depois, viver aqueles dias percebendo... Né? Eu tive a graça de participar da Jornada Mundial da Juventude do Rio em 2013 e 10 anos depois, 2023, lá em Lisboa. Né? A gente perceber isso, que o jovem ele quer demonstrar a sua fé. Por mais que a gente olhe e veja no Brasil que os dados mostram crescendo o número dos jovens sem religião, aqueles que se dizem sem religião, mas nós temos muitos jovens que fazem questão de marcar e demonstrar a sua fé. E é no mundo todo. Então, estar no coração da igreja é algo simplesmente fantástico, porque você percebe que você não está sozinho, né, no processo. E eu queria que vocês partilhassem também agora, a gente já vai quase se encaminhando para o final do primeiro bloco, o que mais... para vocês, assim, o que foi mais desafiador, o que foi mais difícil, mas o que compensou como alegria também durante a viagem, durante esses dias de jubileu? Começando com a Carol, pode ser? Acho que para mim o mais desafiador foi conviver com uma cultura um pouco diferente da nossa, né? Por mais que a gente estivesse na Itália, a gente vive numa região de colonização italiana, né? A cultura ainda assim é um pouco diferente, né? E para mim foi um pouco difícil assim conviver com essa cultura um pouco diferente, um pouco desafiador, mas compensou muito, valeu a pena, porque a gente não encontrou só italianos, né? A gente encontrou muitos países, então valeu muito a pena. Eu acho que pra mim o que dificultou muito foi a língua. A língua, porque a Júlia e a Carol falam inglês, então elas estavam muito de boa lá, mas eu não falo inglês. E muito menos italiano. Então, às vezes eu dizia, pede pra ele quanto custa esse aqui. Então, a língua foi uma dificuldade. E o esforço físico também foi uma dificuldade, assim, de ter que caminhar muito pra ir nos lugares, porque a gente não tinha carro e tal. Então, essa parte foi difícil. Mas a gente caminhar, aquele caminho que eu lembro pra Tor Vergata, caminhar foram quantos? 5 quilômetros? 5 quilômetros. 5 quilômetros. E aí tu vê tantos jovens indo em direção àquilo. E depois a vigília. Todo mundo lá junto, eu acho que compensou também qualquer cansaço físico que a gente teve. E passou rapidinho, né? Passou rápido. E o cansaço físico, especialmente da vigília. Não, que foi vigília. O pior de todos. É verdade. Eu, inclusive, estava comentando, elas estavam falando, nossa, eu faria isso super de novo. Eu não sei se eu faria. Mas a recompensa foi enorme. Nossa, participar daquela vigília, daquela missa... Vocês, né, como eu, né, nós somos nascidos no fim dos anos 90, início dos anos 2000. A gente não viveu o jubileu de 2000 com a profundidade. Eu já tinha 6 anos, mas criança, não sabe o que está acontecendo aí, né? E você imagina celebrar algo... Agora uma pergunta para que vocês respondam juntas aqui. Vocês imaginam daqui a 25 anos
os filhos de vocês daqui a pouco estarem vivendo esse jubileu? Sim, com certeza, claro. A gente falou muito disso, inclusive, Sim. Os filhos. A gente vai ir no próximo levar os filhos para participar. A gente vai, talvez, no jubileu dos aposentados, não sei. Ou a gente vai levar os nossos filhos. Mas No caso, eu e a Regina, a gente tá chutando alto, mas tu já tem um caminho mais certo. Não, vou ir pro jubileu de jovens levar meus filhos. Tu já tem uns 70% de certeza, assim. Isso. Mas por que eu pergunto isso, né? Porque nós vivemos o jubileu lá do ano 2000, depois o Papa Francisco convocou o Jubileu da Misericórdia, que aí era um extraordinário, e que foi muito vivido nas dioceses com essa ideia das peregrinações até as igrejas locais, com as portas santas, a questão de nós reconfigurarmos um pouco também, a gente se perdoar, a gente a fazer o abraço da misericórdia de Deus. E nesse jubileu ordinário, né, de 2025, o que eu particularmente percebi foi esse momento de festa, porque é um momento, sim, de receber o abraço da misericórdia de Deus, porque é ano santo, temos as graças da indulgência que o jubileu nos dá, mas é muito mais do que isso, é uma festa. E adolescente também, né? Todos os adolescentes do mundo inteiro, da juventude católica, juntos no mesmo ambiente. Não tem era como não isso, ser né? festa. Não tinha como não ser festa. E agora nós vamos concluir esse primeiro bloco, né? Lembrando o nosso patrocínio do Razões da Fé de trabalhos acústicos, sons que elevam a nossa alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos, e a gente vai terminando esse bloco e queremos música, né? Com certeza. O que nós vamos ter de música agora para concluir este nosso primeiro bloco? Sendo 100% honesta, eu ia puxar Templo Vivo, porém, talvez eu tenha que gritar um pouco. Então, eu vou puxar Uma Missionária. Ótimo. É um pouquinho mais tranquilo para esse ambiente aqui. E porque temos jovens e dos movimentos que cantam muito, né? A alma missionária, que usam muito esse canto, também faz sentido para muita gente. A Regina pode me ajudar um pouquinho também. Vai lá, acho que esse tom fica bom pra ti. Vai. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja. Me chamas-me a servir, leva-me onde os homens necessitem tuas palavras, necessitem meu gosto de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas,
posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, nesta semana em que nós falamos sobre as experiências do Jubileu dos Jovens e o encontro com o Papa Leão XIV. Nós temos aqui no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio 3 meninas que foram
nesses últimos dias também estiveram em Roma para celebrar o jubileu dos jovens. Temos a Júlia, da paróquia do bairro Serrano, paróquia Menino Deus de Caxias do Sul, a Regina, que faz parte da paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui do centro de Farroupilha. Temos a Carô, que mora na paróquia Santa Catarina, em Caxias, e faz parte, então, do nosso setor juventude da Diocese de Caxias do Sul. E eu quero começar perguntando para vocês, aqui quem nos acompanha em vídeo, pode ver que em cima da mesa aqui nós temos bastante coisa, várias lembrancinhas, elementos, relíquias, camisetas, bandeiras. E eu quero que vocês, de forma livre, quem quiser começar, possa explicar o que é isso, o que são essas coisas e também qual o significado de de cada símbolo desses para a peregrinação que vocês fizeram. Vai lá, Carol. Então, aqui não tem nem metade das coisas que a gente trouxe, né? É só alguns. Nem metade das coisas da Carô. Nem metade das minhas coisas. Mas, assim, nesse processo de conversar com pessoas de outros países, entender sobre a realidade do catolicismo nesses países, a gente foi fazendo trocas de lembrancinhas, né? Inicialmente, a gente saiu do Brasil com bottoms personalizados, né? Que a gente escreveu Diocese de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, símbolo do jubileu. E a gente estava trocando por lembrancinhas com esses outros países, né? Os bottoms acabaram muito rápido. Ainda acho que na metade da semana. Vocês fizeram quantos? 15 cada um. 15 cada um. É pouquíssimo. Acabaram muito rápido. Aí a gente encontrou um grupo de italianos fazendo pulseirinhas assim. Então a gente se virou para comprar linha e fazer pulseiras trançadinhas de linha. Trabalhar. E trabalhamos, foi uma linha de produção de pulseiras e a gente não dava conta produzir, né? Isso em Tor Vergata, porque eu lembro que vocês estavam fazendo lá antes de começar a vigília. Antes de começar a vigília, ainda antes de Tor Vergata, a gente estava fazendo bastante pulseira e a gente não estava dando conta, porque o pessoal gosta muito do Brasil, né? Via a bandeira do Brasil, eles já queriam conversar. Graças a Deus. Então a gente conversou. Esse aqui é da França. Essa aqui... Esse da França. Esse aqui é da França também, Espanha, Equador, Espanha também, bottom dos Estados Unidos, México. Esse bottom aqui foi do segundo padre da Coreia. Então, para eles é um marco, né? Muito especial para eles. O segundo padre da Coreia foi um marco para eles. Então, eles fizeram botas personalizadas. E conversar com o pessoal da Coreia também foi muito incrível para nós conhecer a vivência deles de fé, né? O pessoal de Taiwan também, né? De Taiwan eles estavam falando. Tem coisa da Croácia aqui, tem chaveiro da Croácia. Olha que interessante. Tinha uma menina tem de Taiwan. Bandeira do Iraque. Então, até os países do Oriente Médio... Vai lá, Júlia, conta a história que a gente vai mostrar. Então, essa daqui é a relíquia mais preciosa que nós temos de lá. Porque o que acontece, né? Lá pra passar a vigília, pra passar o sábado e domingo, a gente recebia um kit, né? E tinha muita comida lá. Ou seja, o povo dormiu ao relento. Nós dormimos lá no... Dormir é uma palavra muito forte. A gente passou a noite. O Papa mandou Passamos a noite na chuva, Não contemos. E aí... os lanches muito bons, né? Nossa, é uma delícia. Não, tava bom. Matou fome. E aí tinham essas bolachinhas, na verdade é uma torradinha, né? Só que assim, cada um tinha um saco desse tamanho aqui e a gente ia comendo devagarinho, né? E assim, bem devagarinho. E assim, não era a melhor coisa do mundo, tipo, meio que não tinha muito gosto de nada, mas era o sustento. Então assim, a gente tava no meio da caminhada lá, abriu uma bolachinha. Bom, tanto é que tem gente que ainda tem saco de bolacha que conseguiu trazer pro Brasil. Fechado no meu Foi milagre da multiplicação da torradinha. Exatamente. De tanto que durou. Mais, nem sentiu o cheiro. A gente sobreviveu a semana depois do jubileu com torradinha da vigília. Conta a história de Taiwan. Isso. Que ela falou ali que tinha uma menina, a gente entrou acho que na igreja que tinha o corpo de São Felipe Neri. E aí a gente encontrou com eles lá, bem por acaso, né? Que a gente tinha o tio Luiz, né? O tio do Stefano, que foi com nós, que é a pessoa mais desenrolada da história. Ele conversava com todo mundo, absolutamente todo mundo, e fazia amizade. E aí tinha uma menina lá, que a gente tava conversando com ela, que ela estava emocionada de poder fazer o sinal da cruz. Em público. Porque lá, se não me engano, era menos de 1% da população que era católico ou cristão. E aí, assim, ela tava chorando, falando pra mim que ela podia fazer o sinal da cruz na frente de todo mundo, sabe? Então, assim, o quanto a gente é privilegiado de estar aqui, assim, de poder falar abertamente sobre a nossa fé em qualquer lugar do Brasil, assim, é um privilégio que a gente não tem noção. Assim, a gente não tem noção mesmo.
Foi muito especial. Acho que isso foi no 2º, 3º dia, né? Já começamos assim. Foi pedrada do início ao fim. Mas é tanta história. A gente tava numa igreja que a gente tava esperando dar o tempo para ir pra missa de boas-vindas na terça-feira. E a gente tava lá numa igreja sentado. E aí chegou um rapaz de Brasília. Tava acompanhando a família de uma jovem que é candidata... Acho que é a beatificação. Ela tá no processo de beatificação, se eu não me engano. E aí a família dela tava lá na igreja, e aí ele entregou pra gente um santinho com a imagem dela, contou a história dela, e ele falou, agora é uma missão que eu tô entregando pra vocês têm que levar pra frente a história dela. Então era assim, tu tava lá e do nada vinha umas histórias que tu tinha que parar e raciocinar, tipo, nossa, o que eu ouvi? Teve um brasileiro lá pra entrar na Índia, né, que... O brasileiro que estava fazendo missão de evangelização na Índia, né? A gente encontrou ele na vigília em Tor Vergata, tava ele e um indiano, e ele contando para nós que para ele conseguir entrar na Índia para fazer a missão de evangelização, ele teve que mentir na imigração, na entrada, dizendo que ele ia fazer turismo. Porque se ele informasse que ele ia fazer missão de evangelização, eles não iam permitir a entrada dele na Índia, né? Então... é uma realidade bem diferente da nossa, né? Inclusive, ele dividiu alguns docinhos indianos com nós, tava uma delícia. Muito bom. E para mim, agora vocês partilhando as lembranças e tudo, nós tivemos no Jubileu dos Missionários Digitais algo que foi bem interessante, que foi um momento de vigília durante a noite na Basílica de São Pedro, na segunda-feira, dia 28 de julho à noite, em que a Basílica fechada, ou seja, tudo para os comunicadores, né? Todo momento para os comunicadores. E quando eu cheguei, sentei no banco, me veio muito na cabeça algo que está no início da Bíblia, que é o momento da revelação de Deus a Moisés na sarça ardente, né? Tira as sandálias, tira o calçado, porque aqui é terra santa. E ali me veio muito isso. Eu fiquei de pé, tive que tirar o calçado e fiquei com os pés direto no chão da Basílica de São Pedro, porque ali, de fato, é o coração. Dali pulsa essa alegria de ser católico, né? E agora me lembrei algo que circulou aí no tempo do conclave, né, do Papa Leão, um cardeal que olhava ao longe naqueles dias, né, pensando que Roma foi o lugar onde tantos cristãos foram perseguidos e que a igreja permanece por já quase 2000 anos. Estava admirando o Coliseu e pensando onde é que está os sucessores de Júlio César, onde é que estão os sucessores do Império Romano. Mas aí tu quer ver a sucessão da Igreja Católica? Tá aqui. Tá ali. O sucessor de Pedro tá ali. Do nosso lado. Nossa, exato. E é nesse sentido que o que vocês trazem aqui também dos cristãos que são perseguidos nos outros países, né, de nós termos essa liberdade religiosa tão forte, tão importante, porque é uma conquista também do povo brasileiro, e ao mesmo tempo nós podermos nos colocar do lado daqueles outros que não têm essa liberdade religiosa, e também lembrando aquela mensagem que o Papa Leão falou no final do jubileu, quando ele depois de sair da missa, ele volta, né, sem os paramentos, ele diz, olha, levem aos países, levem aos jovens essa mensagem de esperança, porque tem muitos jovens que não puderam vir. Vocês imaginem, tínhamos 1 milhão de jovens lá em Tor Vergata, em Roma, naqueles dias. Mas outros milhões que não puderam estar, seja por outras razões econômicas, enfim, mas muitos por questão da guerra, muitos por questão de não ter a liberdade religiosa. Então, esta mensagem de que a igreja está perto de todos, e a igreja está perto dos jovens. E eu perguntei sobretudo para Carol e para Regina, lá em Roma, no momento que eu fiz a entrevista para os programas da Diocese, sobre qual era também essa missão de estar lá, mas também de trazer de volta tudo isso, né? Que para vocês isso também mostra? Para vocês isso é importante a gente agora vocês serem esses mensageiros
do amor de Deus, do amor da igreja pela juventude. Como ser esta ponte entre Roma e a nossa diocese, de algo que não foi só um evento, mas desencadeia um processo, né? Foram poucas pessoas que foram, ok, mas agora nós temos essa missão de espalhar isso para a nossa diocese. A gente o tempo inteiro, entrava numa igreja e dizia, meu Deus, tem que fazer uma apresentação de slides disso aqui para mostrar para as pessoas. Porque é tanta coisa, assim, que a gente não consegue lembrar de tudo para contar, né? E enquanto a gente estava lá na vigília também, como é que eu vou falar para as pessoas que eu vi o Marco Frisina e o pessoal tava cantando Anima Christi durante a adoração? Como é que eu vou transmitir isso para as pessoas? É algo assim, não tem como tu explicar, né? Mas a gente tem que dar um jeito de passar agora para os jovens como foi estar lá, né? Então, com alguma ação que recorde lá, trocar a pulseira que a gente estava falando. Mas é uma responsabilidade muito... Pra mim, como eu falei, a ficha caiu lá, né? E aí, quando a gente entrou lá na Basílica de São Pedro, assim, que eu pensei, caramba, eu queria tanto, assim, trazer todo aquele pessoal, principalmente, né, os meus amigos do Toque do Senhor, né? Que eu ficava pensando neles toda hora, assim, ó, quanto eles gostariam de estar aqui. E assim, eu queria fazer chamada de vídeo com eles toda hora. Assim. Eu fazia chamada de vídeo com eles, eu fazia. A gente chegava em casa, eu tinha 2 minutos, eu fazia chamada, aí eu fazia um podcast com eles lá, liguei pra minha mãe, liguei pros meus amigos, assim, porque eu queria muito, assim, que eles vissem o que eu tava vendo, sabe? Nossa, aquilo foi incrível, incrível. Por tudo que a gente fizer pra mostrar o que era estar lá, não vai ser suficiente, não vai porque traduzir. é só estando lá pra... Mas aí, a gente teve uma missa só para brasileiros lá em Roma, né? E no final da missa, um padre falou para nós a importância de usar também as redes sociais para evangelização, né? Então, a gente tem o nosso Instagram do grupo, @BR no Jubileu. A gente postou bastante lá sobre o que a gente viveu, o que a gente fez, fazendo vlogs diários e vlogs de lugares que a gente passou, né? Então, eu acho que também usando as redes sociais é um processo de evangelização, né? Porque é um meio de comunicação que os jovens mais usam hoje. Então, é o meio da gente alcançar esses jovens, contando sobre o que a gente viveu, como a gente conheceu outros jovens e todo esse processo do jubileu, né? E o que vocês resumem, assim, da programação? O que fez sentido da programação para cada uma de vocês desse jubileu dos jovens? Então. É tanta coisa. É que a gente já começou queimando a programação, né? Porque a gente ficou lá na fila pra entrar na missa de boas-vindas, só que chegou uma altura que a gente falou, a gente não vai conseguir entrar na praça, não vamos conseguir. A gente vai se queimar, a gente vai ficar cansado. A gente já tava cansado, já tava quase exausto e a gente não ia conseguir aproveitar nada. Muita gente ficou de fora, né, da Praça de São Pedro pra missa, a gente também não conseguiu entrar, né? Então, pra missa de abertura a gente não conseguiu participar, mas ficamos assistindo ao vivo toda a missa em casa, né? E aí o Papa apareceu e a gente, não, o Papa apareceu! Porque a missa de abertura não era pra ser com o Papa, né? A programação, ele não ia estar lá. Aí ele fez uma surpresa, como ele fez pros missionários digitais, né? Jovens. Mas depois a gente acabou saindo um pouco da programação durante a semana, porque a gente queria conhecer a igreja, mas a gente cada canto lá era 15 séculos de história, apenas. Então... e aí a gente encontrava, cada canto tinha os jovens lá fazendo festa e cantando e tal. A vigília eu acho que era o ponto que a gente mais estava ansioso, né? Isso. A gente participou da audiência com o Papa na quarta-feira, né? Também conseguimos ver o Papa muito de pertinho. Ele passou bem pertinho de nós e foi incrível a audiência com o Papa. Tinha muitos jovens, tinha um padre brasileiro também que animou muito. Diocese de Apucarana. Diocese de Apucarana, incrível. Ele conversou com todos os países. Muito bem. E agora a gente vai se encaminhando já para o final desse segundo bloco e a gente vai ter mais música porque a gente falou sobre história também, falamos sobre lugares onde a fé católica não é permitida, falamos sobre a liberdade que temos aqui e ao mesmo tempo a paixão por anunciar o próprio Jesus Cristo, que é a nossa vida. O que nós vamos apresentar agora, Júlia? Essa música é um pouquinho mais animada.
Mas é uma música que a gente costuma tocar nos grupos de jovens também. Se vocês souberem a coreografia, o que dá pra fazer com as mãos com a coreografia também. Acho que todo mundo conhece essa. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. E assim a gente conclui esse segundo bloco, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam a nossa alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul,
e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, nesta semana em que estamos falando sobre as experiências do Jubileu dos Jovens e o encontro com o Papa Leão XIV. Nós temos aqui no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio 3 meninas que estiveram no Jubileu dos Jovens, celebrando esses dias. Então, a Carô, temos a Regina e temos a Júlia, então, que vivenciaram esta peregrinação, de fato, como peregrinas da esperança. E agora nesse terceiro bloco, a gente vai falar muito sobre o Papa Leão, né? A Regina começou lá o primeiro bloco falando que ela ouviu o convite do Papa Francisco para o Jubileu, né? Quando ele, no fim da jornada de 2023 em Lisboa, ele disse que Pedro esperava pelos jovens em Roma em 2025. De fato, ele também, como sucessor de Pedro, nos esperou, mas nos esperou já intercedendo junto de Deus, né? E temos o Papa Leão, que demonstrou muita afetividade, estar muito feliz e muito contente por estar aí rodeado de tanta juventude, né? E eu queria que vocês partilhassem um pouco sobre esse momento de estar com o Papa, de ter participado da audiência geral, as palavras do Papa, o que marcou mais vocês nesses dias? Quem começa?
Eu tive a bênção, né, de ver ele 3 vezes. Uma vez na quarta-feira, na audiência, e 2 vezes na vigília, né? Na segunda vez que eu vi ele passou tão rapidinho assim que eu só vi o narizinho dele passando. Mas na terceira vez ele passou na frente de onde a gente estava acampado lá na vigília. Passou devagarinho, assim, e passou muito perto da gente. Não tinha ninguém entre nós e o Papa. E a gente pôde sentir, assim, o amor dele que ele tem pela juventude. Pra mim, o que mais marcou, acho que foi, assim, ir dormir na vigília com o Boa Noite do Papa e acordar com o Bom Dia do Papa, gente. Como eu posso ter isso todo dia? Tu gravou? Como não ter isso todos os dias? Aí tu bota no despertador. Bom dia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eu tava muito ansiosa, acho que era a parte que eu mais estava ansiosa, era conhecer o Papa. E tanto que quando o Papa Francisco faleceu, eu chorava igual, assim, como se tivesse perdido alguém da minha família. Mas era da família. Era, né? E quando eu vi o Papa Leão na audiência, porque eu sou baixinha, né? E eu tava em cima da cadeira, eu não enxergava ele. E aí eu vi lá no fundo ele passando com o solidel branco, eu só vi o solidel, assim. Aí eu já comecei a chorar, só que eu chorava igual uma criança. As meninas viram, eu chorava igual uma criança. E aí ele passou do nosso lado ali, daí subiu a rampa e tal. Quando todo mundo sentou, que ele começou a falar, eu apoiei o rosto assim nas mãos com a bandeira e eu desabei. Eu só chorava, eu não ouvi quase nada que ele falou. Eu só ouvi ele falando, Deus nos abençoe. E aí depois, na vigília, no sábado, quando ele chegou, ele não passou ali onde a gente tava. Foi assim, a gente ficou um pouco chateado. Tipo, ele não passou aqui. Mas aí no domingo, a gente começou a ver a movimentação de seguranças e tal. A gente falou, vai passar. E aí, pulamos a grade. A gente pulou a grade. Eis a Juventude Católica. A Juventude Católica dando exemplo, né? A gente pulou a grade e ficou só, tipo, era assim... Eu e tinha ele, só não ar, tinha... ali. Era um ar ali. Tipo, não tinha ninguém. Então, naquela hora eu não consegui chorar. Eu acho que eu fiquei tão em choque que eu não chorei. Eu só fiquei assim, admirando, tipo, não é possível que eu vi ele. Tipo, e ele olhou pra nós, né? Ele tava vindo lá de longe e olhou pra nós. Tipo, é o Papa, cara, é o Papa. Eu não acreditava. E ele é uma pessoa que é tão amada, né? E aí a gente ter a oportunidade de estar ali demonstrando esse amor por ele também. Mais do que amado, ele é muito amável. Eu não sei, mas o olhar dele, assim, é uma coisa muito... Desde a primeira aparição dele ali na janela, depois do conclave, assim, acho que todo mundo se apaixonou ali, né? Porque, assim, era um olhar muito sincero de quem também sabia a responsabilidade que tava... né? As lágrimas. E pra mim, eu também, tipo assim, eu não chorei porque eu não acreditei. Assim, tava, beleza, eu não tô vendo isso aqui. Eu não tô vendo. Até que eu fiquei em silêncio, assim, olhando, pensando, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Nossa, foi... exatamente. E tem a história do tocadinho também, né? Do tocadinho. O que acontece? No grupo do toque, a gente tem o nosso mascote, que é basicamente um bonequinho de feltro de Jesus, que a gente tem ele desde a criação do grupo, né? 8 anos. A gente chama ele de tocadinho. E daí, a ideia era, vamos entregar pro Papa, né? Porque, pô, chama atenção, ele era bonitinho e tudo mais. Saudades. E aí, a intenção era entregar. Aí, na audiência, a gente tentou entregar com uma camiseta que a gente fez extra, né? A gente tem a nossa camiseta que a gente fez pra nossa peregrinação, isso aí. E a gente fez uma extra com a grande esperança ali, o grande otimismo de entregar pra ele, né? Claro. E daí a gente queria entregar, mas não deu, né? Os seguranças não pegaram. E a gente tentou jogar. Só que nessa de jogar, ele meio que se perdeu ali na multidão. Tirou a cidadania italiana e tá lá agora. Eu tenho convicção que o tocadinho tá na Polônia. Eu acho que ele Mas tá eu na acho Polônia. que o Papa viu o tocadinho, então pra mim já tá bom. Eu acho que ele viu. Eu acho que ele viu. Então... E eu acho que ali o Papa Leão, ele foi muito feliz na vigília em ter começado a vigília respondendo aquelas perguntas dos jovens, né? E eu acho que todos nós estamos representados em 3 perguntas, né? Como ter amizades boas, amizades sinceras, relacionamentos bons, como fazer boas escolhas e como seguir Jesus de fato, né? O que da vigília para vocês marcou, além, é claro, da adoração ao Santíssimo, estar de silêncio diante de Jesus na Eucaristia?
Quando ele respondeu a pergunta sobre amizade, né? Muitos do nosso grupo se olharam porque muitos não se conheciam, assim. Tipo, eu conhecia as meninas, mas a gente não tinha contato, assim, né? E a gente acabou criando uma amizade na fé muito forte, assim. Então, quando ele respondeu e falou sobre amizade pra nós, a gente já se olhou porque a gente criou uma amizade muito forte e é uma amizade fundada na fé. Então, a gente tem certeza que vai levar pro resto da vida. Tocou lá no fundo, assim, acho que foi muito, muito pessoal pra nós, justamente porque a gente sabe, por exemplo, na nossa realidade de grupo de jovens e pastoral, que geralmente são as amizades que nos levam pra igreja e depois a gente começa a trilhar o nosso caminho, né? Só que também a gente não se sustenta sozinho. E aí tudo isso foi o que culminou nessa própria peregrinação. Então, assim, fora os outros jovens, porque eu imagino que até pros outros países tenha sido praticamente a mesma coisa, né? São os amigos que te levam pra Jesus e aí depois tu continua trilhando com eles, né? Então, assim, foi muito, muito pessoal, assim, acho que foi lá no fundo. Assim. E o Papa falou também em um momento sobre a gente agradecer a Jesus por ter nos chamado, né? E aí, depois dele ter falado isso, que começou a adoração e eles cantaram Eis-me aqui. Nossa, isso aí foi... Porque a gente é jovem, tirando alguns, a gente ainda tá na fase de discernimento vocacional e tal. E aí, nossa, eles cantando Eis-me aqui, naquela adoração. Nossa, não tinha... Acho que não teve quem não ficou tocado naquela adoração. Não tem como não falar dela, porque foi um momento muito... Tipo, o olhar do Papa para Jesus, assim, e aquele silêncio de 1 milhão de jovens em silêncio adorando. E era um silêncio, assim, profundo, assim, sabe? Não era tipo de ninguém ter o que falar, mas era que... Você só ouvia as ambulâncias passando. As ambulâncias. O som de Roma. O som de Roma, o hino. Muito bom. Mas foi muito forte, assim, a adoração e ele respondendo as perguntas. Eu me imaginava no lugar daqueles jovens, eu acho que eu não conseguiria falar. Tipo, fazer uma pergunta pro Papa, assim. Nossa, não tem. Mas foi muito, muito forte, assim, a vigília. Mas antes da vigília, tivemos na sexta-feira, né, antes de ir para a Tor Vergata, da peregrinação, tivemos o dia de confissões, o dia da reconciliação. Eu queria que vocês também disseram, né, vocês que estiveram lá no Círculo Máximo de Roma, também contassem um pouquinho de como foi essa experiência de ver, certamente, muitos padres, certamente muitos jovens e tanta gente para buscar esse abraço de Deus, que é aquilo que limpa a nossa vida, limpa a nossa alma também. Eu não estava assim esperando, eu não tinha visto na minha cabeça assim como seria a jornada penitencial ali, as confissões do Círculo Máximo. Eu não tinha planejado nada, assim. E chegando lá, aquele lugar é enorme, tinha muitas tendas e ele é tipo um buraco no chão, assim. Aí a gente chega no nível da rua e olha pra baixo, aquele mar de tendas, assim. Tinha fila pra entrar. Eu fiquei feliz com a fila. Olha quanta gente querendo se confessar. Daí na fila, tu escolhia o idioma que tu queria se confessar e ia passando pelas plaquinhas onde tinha o idioma para se confessar. Aí eu tava preocupada que eu ia ter que me confessar com algum padre que falasse português de Portugal. Vai que eu não entendo muito bem. Os portugueses. Por sorte, Deus me mandou um padre nordestino muito querido. Oh, gente. Muito querido, me confessou lá, nem era numa tenda, numa sombrinha que tinha de uma tenda lá. Muito querido, e para mim foi muito forte ver tantos jovens querendo se confessar. Porque a gente vê que hoje em dia muitos jovens não se confessam mais, não participam tanto dessa parte da igreja, né? Então, para mim, pelo menos, foi muito forte essa parte. E lá era em qualquer canto, além das tendas. Assim. Antes, a gente desceu do metrô, já tinha padre confessando lá sentado na grama. Qualquer cantinho que tinha gente confessando. Não era só nas tendas ali organizadas. E pra nós também é que confissão é uma coisa muito pessoal, né? E, tipo, até pra mim, assim, eu não precisava, entre aspas, não tava em pecado mortal nem nada, né? Mas, bom, ótimo confessar, né? E pra ganhar indulgência também, né? Tem que aproveitar a oportunidade, claro, né? Claro. E andar de avião depois. E aí, Quando você vai estar
em verdade. Roma. Quando você vai estar em Roma de novo, né? Daqui a um bom tempo. E faz parte para conseguir indulgência plenária, Isso né? aí, Então, tinha que se confessar. Isso aí. São as graças que o jubileu nos dá, né? Exato. E aí o padre puxou, assim, de uma palhinha que eu falei pra ele, ele puxou um problema, assim, pela raiz, mas ele puxou todo o problema, assim, sabe? E aí, assim, ele me deu... Mas ele falou a frase do Carlo, que todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópia, sabe? Só que aquilo, pra mim, assim... Não tava esperando nem um pouquinho, mas assim, aquilo me tocou muito profundamente, porque eu já tinha escutado várias vezes, sabe? Mas naquele contexto ali, ele acertou na mosca, sabe? Parecia que ele me conhecia há muito tempo. Aquilo foi muito especial, assim. E depois do jubileu, vocês foram fazer mais uns dias de turismo. E vocês foram a Assis, entre esses lugares. Nossa. E a gente tem aqui o próprio santinho do Carlo Acutis. Como foi para vocês este momento também de conhecer Assis, de estar perto de Francisco, estar perto de Clara e estar perto do Carlo Acutis? Todos olham pra Regina. Carta marcada. Não, conhecer o Carlo era a segunda coisa que eu tava mais esperando. Ou tava no mesmo nível de conhecer o Papa. E a gente passou por outras cidades antes, e aí teve o dia que eu pedi pro Stefano, é hoje que a gente vai ver o Carlo? E ele, é hoje. E aí a gente chegou no hotel, eu tava ansiosa, tremendo, literalmente, tremendo, porque eu queria muito conhecer o Carlo. E quando a gente saiu do hotel, aí tipo, agora é real, assim. E aí as gurias foram me gravando, parecia um reality show. E quando eu vi o Carlo, parecia outra coisa assim que parecia que não era real. Porque era uma pessoa que é meu melhor amigo, apesar de eu não ter conhecido ele, é a pessoa que tá todo dia comigo, né? E aí eu ver ele ali, assim, nossa, parece que parou tudo ali. E eu só queria ficar olhando pra ele e pensar todos os lugares que ele passou, tudo que ele fez em vida e tudo que ele faz agora, né? Então eu só queria ficar, acho que a gente ficou lá uns 10, 15 minutos. Eu só fiquei parada olhando, eu não sabia pedir nada, não queria agradecer, eu só queria olhar. Tipo, pra ver se eu acreditava que eu tava lá, porque é muito forte estar lá naquele lugar. E a gente se emocionava de olhar pra Regina, né? E aí, eu tava lembrando agora, né? Eis a questão do vínculo, eis a questão da amizade. As amizades que levam pro céu, sabe? Isso. Nossa, tudo casa perfeitamente, né? Não. E a gente foi só nós três. Era eu, a Carol e a Júlia, juntas lá no Carlo. E foi um momento muito bonito. E ele tá lá, deitado. Ainda bem, né? Não, mas ele tá lá assim, ó, com o rosto dele transmite uma paz, assim, um amor e um semblante de tranquilidade, de paz, assim. Aí tu só fica lá sentado olhando pra ele, pensando tudo que ele propagou de paz, de fé, e vem tudo assim. Tipo, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Crescer, porque ele tinha mais de 1,80, né? Então crescer de idade, de tamanho. Na maturidade. Na maturidade. E pra mim, algo que foi bem interessante, assim, na missa de envio lá do jubileu. Então, nos dias antes, no nosso jubileu dos missionários digitais, na entrada do auditório da conciliação, alguém tinha me entregue um santinho em espanhol, com a oração, com a imagem do Carlo Acutis na frente e a oração atrás. Tá, e eu botei dentro do crachá, dentro da credencial, né, do saquinho da credencial. E tava comigo. Quando eu cheguei lá em Tor Vergata, com daí a credencial da imprensa, para ir nos lugares você tinha que mostrar. Aí, só que o vento virava, né, e aí o santinho do Carlo Acutis estava atrás. Aí chego num lugar para passar, uma moça com o colete de voluntário, ela me aponta. Daí eu virei, eu digo, mostrei, né? Ela disse, não. Aí ela me apontou, pediu para eu virar de novo, ela pediu o que era. Aí, em espanhol, só que eu não sabia o que dizer, eu falei que era um santito. Santito. Aí ela falou alguma coisa assim, no sentido de que o Carlo Acutis tinha curado ela. Nossa. Ela tinha tido uma graça por intercessão do Carlo Acutis. Caramba. Aí, na hora, eu tirei do saquinho e dei para ela aquele santinho. 10 minutos depois, ela veio ao meu encontro e me deu uma medalhinha de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, o quanto também
um santo jovem faz jovens que querem fazer um caminho de santidade. Né? E eu também, depois, voltando de Tor Vergata, eu fui na igreja de Santa Maria Sopra Minerva, onde estavam os restos mortais do Pier Giorgio Frassati, que serão os dois que... Então, um que morreu há 100 anos, o outro que morreu há 15 anos. E que vão ser canonizados juntos, né, com esta ideia de que sempre, sempre, sempre o Senhor chama a santidade. E a santidade é viver no cotidiano, no dia a dia, o simples do dia a dia, sem fazer coisas tão extraordinárias. E usar dos nossos dons, como Carlo Acutis usou da comunicação, usou dos dons que tinha, da caridade, para cuidar daqueles que mais precisam. E assim a gente vai estar concluindo o nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos, e nós vamos ter música para terminar, lembrando o hino da Jornada Mundial da Juventude do ano de 2000, Jesus Cristo és minha vida. Vamos cantar em inglês, e depois português, para a gente recordar essa beleza de ser jovem católico. Desejamos a você uma abençoada semana. Fique bem. Isso aí. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Aleluia. Em português. Jesus Cristo, és minha vida, és minha aleluia, aleluia. Jesus Cristo, és minha vida, és minha vida, aleluia. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.